Professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise dessas correntes migratórias que a gente tem observado no mundo nessa história recente. Claro. Bom, a migração é um processo histórico e um processo permanente. Embora temos um momento no qual se focaliza muito o movimento de, especialmente, refugiados do Oriente Médio, do Afeganistão, da Síria, e as tensões que isso gera, especialmente na Europa, cada vez mais politicamente nos Estados Unidos. Essa é uma expressão imediata de um processo que acompanha a trajetória humana. Você, eu, todos somos, de uma maneira ou outra, pessoas cujas trajetórias são formadas pela migração. O que muda através do tempo é o significado que atribuímos a essa migração. Por exemplo, no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Argentina, há um imaginário nacional sobre a formação do país como um país criado por um caldeamento de imigrantes. Mas esse imaginário sobre a nação é um imaginário que é muito seletivo. Faz parte de um esforço, de um projeto de identidade nacional que cria vínculos com a Europa. Nesse sentido, o Brasil e os Estados Unidos se assemelham muito, porque os dois são países pós-coloniais. Nós ainda, nas duas sociedades, temos um olhar para a Europa, que enfatiza uma formação nacional através desses correntes culturais, políticos, econômicos e migratórios. Mas a nossa referência é essa, por conta do nosso histórico, e como você se referiu, nós somos o resultado de um fluxo, né? Ou porque existe mesmo uma admiração pelo que ficou do outro lado? Esse imaginário sobre imigração, ele valoriza certas vertentes migratórias como parte de um projeto de criação da identidade nacional. Ou seja, o imaginário de que o Brasil ou os Estados Unidos são feitos pela imigração em certas regiões alemã, ou italiana, ou espanhola, ou portuguesa, é uma coisa que recebe muita atenção. Recebe menos atenção, por exemplo, a migração asiática para as Américas. É verdade. Migração do Oriente Médio, migração ou forçada do tráfico escravo de africanos para as Américas, ou a migração mais recente de africanos que vêm de países independentes. As migrações internas, por exemplo, a migração hoje de peruanos e bolivianos para o Brasil, não fazem ainda parte do imaginário da construção da nação. Não existe essa, é quase que uma referência, né, a isso. Quais são os desafios desse momento com essas características que o senhor acaba de falar? Bom, a cada momento a migração por um lado, é um fato, mas também, por outro lado, é um espaço metafórico. O que significa a chegada de um migrante para um país? Na política presidencial americana, há hoje uma expressão de um forte preconceito contra a migração latino-americana para os Estados Unidos. É uma expressão pública e política de uma crescente xenofobia que vemos desde a crise econômica de 2009. E essa intensificação política está gerando reflexos na sociedade, especialmente por parte de meios e de comunidades latinas nos Estados Unidos. Sei. Mas não existe um mixed feelings nisso? Porque ao mesmo tempo que você tem um preconceito, você depende, ou já criou um vínculo com essa comunidade? Essa aí é a complexidade, porque demograficamente, para qualquer país, a migração é um bem muito concreto. Aumenta a mão de obra, a capacidade de trabalho, de interpretação, de colaboração. Ou seja, para um país como o Brasil, um país como os Estados Unidos, que tem uma população que está envelhecendo, a chegada de novos migrantes cria um boom demográfico que alimenta a economia, que fortalece as instituições. Mas há uma percepção muito comum de que o imigrante está tirando o emprego dos outros. Muito pelo contrário, o imigrante está dinamizando a economia. Ampliando a economia. Então, nesse sentido, eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais sobre as oportunidades que são desprezadas quando chega
chegam pessoas de fora migrando para o seu país e a primeira coisa que se faz é se assustar, ao invés de aproveitar ou ver isso como uma oportunidade? Bom, diria que aqui nos Estados Unidos tem um bom exemplo. A partir da crise econômica e financeira de 2009, houve uma crescente restrição a migrantes nos Estados Unidos. Então, o país começou a perder imigrantes, que eram pessoas que se sentiam vulneráveis economicamente a essa crescente pressão anti-imigratória. Mas quem foi que ia embora? Aquelas pessoas que eram mais bem-sucedidas como imigrantes, então tinham a maior sensação de que eles tinham algo a perder. Ou seja, o acúmulo dos esforços e do trabalho daqueles imigrantes era a coisa que era perdida para o país que perdia esses imigrantes. Foi o caso de muitos brasileiros que foram embora dos Estados Unidos durante esses anos. Agora a gente está fazendo um caminho de volta, quer dizer, pegando o Brasil como exemplo, os mais prósperos estão deixando o Brasil e apostando em outros lugares do mundo. O Brasil tem uma história interessante nesse sentido, porque é um país que, dependendo da situação no seu ciclo econômico, é um país que recebe pessoas que vêm do estrangeiro, aliás, às vezes brasileiros que estão retornando, ou em momentos de dificuldade, são pessoas que vão para procurar oportunidades alheias. Agora, professor, como é que fica a formação das novas gerações, desses povos que estão em trânsito? A formação, a educação? Essa é uma boa pergunta e varia muito dependendo do caso. Por exemplo, na Suécia, crianças imigrantes e refugiadas têm direito em sua escola de ter ensino não apenas em sueco, mas também na língua de seu país de origem. É um direito antigo que remete para o início da experiência da Suécia como um país que recebe refugiados, por exemplo, pessoas que fugiram das ditaduras da América do Sul. Mas a Suécia é o país que, por capita, mais recebe atualmente refugiados chegando na Europa. E a capacidade de providenciar ensino em línguas do país de origem está sendo estressada dentro desse meio educacional. Ao contrário, nos Estados Unidos, há programas muito interessantes de ensino de inglês como segunda língua e escolas e redes de ensino aproveitam estratégias distintas para lidar com a aprendizagem de crianças que vêm de outras culturas e com outras dotações linguísticas que não sejam o inglês. Em alguns casos é a educação bilíngue, em outros casos é o modelo de ensino de inglês como segunda língua que acompanha o ensino das matérias da criança na escola. Quer dizer, nesse caso não é nem o dinheiro que faz a diferença, é uma maneira de olhar para essas pessoas de um modo particular, não é isso? E varia muito no contexto. Em situações onde crianças vêm de uma situação de origem onde eles não são alfabetizados na sua língua nata, que talvez nem é a língua oficial do país de onde eles vêm, agora estão nos Estados Unidos e estudando inglês, que é talvez uma terceira língua, e lidando com a alfabetização em inglês, que vai além da sua alfabetização ou na sua língua nata ou sua língua oficial. Ou seja, essa questão da língua entre crianças imigrantes é um desafio, e um desafio magnificado para essas crianças, porque eles também tendem a servir como os intérpretes de seus pais. Agora, olhando para os países de uma maneira bem próxima, assim, como se a gente estivesse com uma lupa na mão, quais são os riscos que a gente corre quando existe muito descontentamento no ar? Em relação à migração? Em relação à migração e depois, em particular, ao Brasil. Bom, eu diria que há sempre uma preocupação de que pessoas que são recém-chegadas, que trazem culturas que sejam novas para o lugar onde eles estão se estabelecendo, é muito comum ter uma ansiedade por parte da população majoritária de que sua própria cultura está sendo ameaçada.
Essa é uma expressão de ansiedade que nós vemos em muitos casos, não apenas na migração, mas também em áreas de política social, como a política de cotas raciais no Brasil. Nós vamos chegar. O que vemos é uma ansiedade de que essa mudança vai, de certa forma, romper a cultura. Mas, na verdade, é uma preocupação sem fundamento, porque, de fato, a cultura é uma coisa elástica. Ela depende da mudança. Ela não é estática. Então, a chegada de pessoas novas, de novas culturas, é um fator aditivo, não é um fator destrutivo. Agora, você acredita na eficiência das cotas raciais como um mecanismo de inclusão? Eu acho que as cotas raciais, étnicas, as cotas para deficientes físicos, as cotas socioeconômicas da escola pública, cada uma delas são abordagens distintas para o desafio da inclusão. E são mecanismos que eu acho que têm um papel importante a desenvolver em qualquer sociedade. No Brasil, existe um desafio de ampliar acesso ao ensino superior. O país precisa de maiores números de pessoas com formação especializada e avançada em suas respectivas áreas. É essencial para o progresso do país. Então, onde que as universidades vão achar aqueles novos alunos? Uma estratégia que tem funcionado muito bem em outras sociedades é procurar novos alunos justamente nas populações que são menos representadas nas universidades. Então, alunos que vêm da rede pública, alunos que vêm de famílias em situações de pobreza, alunos que são indígenas, afrodescendentes. Eles são representantes de populações que têm ficado às margens das oportunidades e dos desafios que o ensino superior representa. Então, é um lugar natural para procurar ampliar a experiência do ensino superior no Brasil. Há muitas queixas de professores da universidade pública, inclusive a USP e tudo mais, que se queixam do fluxo da aula, porque esses alunos não acompanham o ritmo da aula e aí, de certa forma, isso atrapalha. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, como alguém que tem dado aula no Brasil e nos Estados Unidos, essa não tem sido a minha experiência. Muito pelo contrário, se o aluno é bom ou é ruim, é aplicado, é amotivado, é capaz, é incapaz, tem nada a ver com o gênero do aluno, a cor do aluno, a origem social do aluno, tem a ver com essa pessoa mesmo. Agora, nas universidades onde a experiência de cotas tem uma história mais longa, hoje em dia é possível ver os percursos e as trajetórias dos alunos cotistas que entram na universidade. E o que nós vemos em muitos desses casos é que certamente há um índice de abandono do curso mais alto entre alunos cotistas no primeiro ano, mas que nos anos a seguir, os alunos que entram através do sistema de cotas, o desempenho desses alunos é, às vezes, um pouco superior àquele dos alunos que não entram através do sistema de cotas. Ou seja, são alunos eles estão se empenhando para ter mais garra para fazer um sucesso da experiência que eles estão tendo. E são pessoas que não chegaram à sua situação com muita facilidade. Foi para eles uma luta. E, pelo contrário, eu acho que tem um valor incentivador em comunidades que têm ficado às margens das universidades. Então, você acha que é uma maneira de quebrar um ciclo histórico, ou seja, uma herança que eles têm da história familiar? Ou de... em vez de pensar que essa escola não é para mim, eu posso imaginar que se eu me esforço, se eu me dou bem, que eu vou ter uma oportunidade, que essa escola, essa universidade está aberta a mim. Acho que a experiência histórica dos Estados Unidos pode apontar algumas coisas interessantes para a experiência brasileira. Nos Estados Unidos, houveram dois momentos de grande expansão universitária. A primeira foi depois da Segunda Guerra Mundial,
quando o governo federal criou financiamento, bolsas para veteranos voltando da guerra poder fazer curso superior. Ampliou socioeconomicamente muito o alcance da universidade. As universidades cresceram, passaram de ser instituições especializadas para a elite para ser universidades que, para pessoas de diversas classes sociais, era o espaço deles fazer algo da vida. Uma geração mais tarde, durante a década de 60 e 70, houve uma nova expansão universitária, no qual universidades de elite, que eram apenas universidades masculinas, começaram a admitir mulheres, e houve a implantação de políticas de ações afirmativas para ampliar o acesso não apenas de pessoas afrodescendentes e indígenas, latinas, mas também mulheres ao ensino superior. Ou seja, eram dois momentos de expansão do alcance da universidade na sociedade. E com essas experiências, podemos olhar para a situação brasileira dentro do contexto da implantação das cotas e antecipar que temos algumas coisas pela frente. Uma delas é que essa expansão que se processa hoje em dia com ProUni, ReUni e as políticas de cotas, todas elas ampliando o acesso, o crescimento das universidades públicas, o crescimento do sistema universitário privado, a expansão do número de universidades federais, que isso cria um contexto dentro do qual pessoas que não vêm de meios onde sua família ou membros de sua comunidade tinham ensino superior, agora estão tendo esse ensino. E eles vão ter uma expectativa de que seus filhos o ensino superior vai fazer parte das estratégias de vida dessas pessoas. Rompe o ciclo mesmo, né? Rompe o ciclo e cria um ciclo diferente, de ampliação de expectativas sobre o papel que o ensino superior vai ter sobre a minha vida, a vida dos meus filhos e a vida dos filhos deles. Como é que o senhor compararia as realidades, tanto a americana e a brasileira, nessas questões raciais, de uma maneira mais, claro que focando na educação, mas um pouco na dinâmica da sociedade onde essas famílias estão inseridas? Olha, nesse sentido, eu acho que a experiência brasileira tem muito a ensinar à sociedade americana, porque aqui nos Estados Unidos os sistemas de cotas estão sendo desmantelados por ação do Supremo Tribunal Federal, que está tendendo cada vez mais contra a aceitação de medidas que tomam em conta raça, cor, etnicidade no processo seletivo das universidades. Por que essa escolha? É justamente porque a articulação da lógica da política das ações afirmativas aqui nos Estados Unidos é uma lógica que olha muito para a história da segregação racial nos Estados Unidos. E a segregação racial, aquela coisa de escolas para brancos, escolas para negros, que o negro tem que sentar no fundo do ônibus, que tem até bebedouros separados. É um retrocesso, né? Essa história de segregação é equacionada com discriminação. Mas a segregação é apenas uma forma de discriminação. E quanto mais a segregação está no retrovisor, quanto menos é percebido, especialmente entre comunidades brancas, o uso de medidas que reajam para diminuir a desigualdade racial e a discriminação. Ao contrário, no Brasil, as políticas de cotas e de ações afirmativas, eles respondem a um presente de desigualdade e de discriminação. A decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro é muito interessante nesse sentido, que ele interpreta o Brasil como uma sociedade atualmente desigual, uma sociedade no qual atualmente se processam atos discriminatórios, e a decisão de que as ações afirmativas são uma obrigação até o Brasil não ser esse tipo de país. Entendi. Ou seja, é sobre o presente e sobre o futuro. E esse tipo de análise é uma leitura mais sofisticada sobre a natureza da discriminação na sociedade do que o modelo americano, que está desmantelando essas medidas de inclusão
ao mesmo momento que nós vemos um crescimento de manifestações de repúdio, ações violentas contra comunidades negras, como aquelas que vemos na cidade Sim. de Ferguson. Então, nesse sentido que eu falo, que parece que é um retrocesso. Os Estados Unidos estão voltando a referências do passado que certamente não honram a história do país. Não sei se estamos voltando ao passado, mas estamos num momento no qual os compactos sociais que criam a expectativa de que esses desafios podem ser superados têm sido enfraquecidos. Então, acho que vemos em diversos contextos frustração com a percepção da falta de mecanismos para progredir. E quando você vê um país em perspectiva, a inclusão racial, a inclusão, a não inclusão, ou seja, a não discriminação, isso significa que é bom para a economia do país, não é? É sempre bom. É bom para a economia porque fortalece comunidades, fortalece famílias, cria um investimento coletivo nas instituições públicas, porque essas instituições são de todos, não apenas de uma porcentagem da população. Com o seu conhecimento em história, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise da democracia no bloco, na América Latina. Bom, eu diria que podemos entender a democracia na América Latina, de modo geral, como uma história tanto de sucesso quanto de desafios. A América Latina, de modo geral, vive esse momento mais democrático na sua história. Os últimos 25 anos marcam ganhos reais em quase todos os países, com algumas exceções, em estabilização de projetos políticos democráticos, de ampliação efetiva da cidadania, da formalização dos direitos civis e direitos humanos, da consolidação da sociedade civil e de movimentos sociais como parte de um ambiente e um debate político. Mas, por outro lado, é uma região que ainda é muito marcada por histórias não apenas ademocráticas, como ativamente antidemocráticas. Que todos os países que têm passado nos últimos 30 anos por uma transição de um regime autoritário militar para um regime democrático, tais como o Brasil, são países que têm muitas continuidades com aquele passado autoritário. Por um lado, uma coisa que nós enfrentamos como historiadores é a transparência e o acesso a esse passado. Uma coisa que uma ditadura faz é esconder seus passos. A ditadura é um tipo de regime altamente intransparente. É bom que seja assim, né, para ele, né? É bom para o regime autoritário fechar as portas e fazer tudo às sombras. Então, trazer o luz do dia para aquele passado continua a ser um desafio. Acesso a documentos, a capacidade de interrogar aquele passado. Há um processo muito ativo em todos os países. A política histórica, o estudo daquelas ditaduras no Chile, na Argentina, no Brasil, é um campo muito dinâmico de estudo hoje em dia. Cada vez mais grupos cuja voz estava silenciada durante os momentos autoritários estão tendo a oportunidade de relatar os seus lados dessas histórias. Nesse sentido, eu gostaria de saber se é um desafio fazer com que as novas gerações, os mais jovens, entendam a importância exatamente disso que o senhor está falando. Olha, acho que o desafio é perceber as continuidades numa sociedade que se celebra como uma sociedade democrática. O Brasil é um bom exemplo. Temos uma Constituição que é altamente moderna, sofisticada, que ele tem na sua DNA uma preocupação com direitos humanos, direitos de comunidades, o respeito à diferença nessa sociedade, que são o modelo constitucional.
mas o acesso a esses direitos é uma coisa que ainda é um desafio. E é um desafio não por acaso, porque é uma Constituição que foi criada nos primeiros passos de um projeto de democratização numa sociedade que não teve uma ruptura política e econômica com o modelo autoritário que gerou aquela nova república. É uma coisa que eu reflito muito sobre isso no contexto da minha área de pesquisa, no qual tenho trabalhado com fontes em Portugal, que teve a Revolução dos Cravos, e fontes no Brasil durante a era militar. E o que eu vejo mudando entre Portugal e o Brasil é o significado dessa ruptura no contexto português. A noção de que o país não tem um compromisso com o passado salazarista, mas um compromisso com a sociedade a ser criada. Acho que o Brasil, pelo contrário, é um país que passou por uma transição gradativa e ainda muito incompleta. Puxa, que interessante quando o senhor compara esse desejo da sociedade portuguesa de olhar em perspectiva. E por que a gente não consegue fazer esse exercício? O que nos impede? Olha, acho que é uma sociedade que lida com esse passado de uma forma muito presente por vários motivos. Uma delas é que o Brasil não teve uma ruptura política. Pelo contrário, teve uma transição mais gradativa imaginável. Então, no novo regime democrático, eram os mesmos juízes, o mesmo código legal, o mesmo, até 96, a mesma lei de diretrizes e bases na educação. O cenário era o mesmo, só mudaram assim, os personagens, vamos dizer. E só ter eleição não faz a democracia. Entendi. Essas são as reformas que... São as reformas. E, nesse sentido, acho que a Constituição de 88 é um modelo a seguir, mas é um processo de implantação que é demorado. É como se a gente tivesse entrado numa casa nova, mas na verdade a estrutura continua a mesma. É isso, né? É isso mesmo. Como desenho. É a mesma família, são os mesmos parentes, são os mesmos móveis. Então, é um novo momento, mas é um momento a ser feito ainda. Quer dizer, você vai continuar entrando pela mesma porta e saindo pela mesma porta. Você não muda a dinâmica do uso do lugar, né? Nesse sentido, acho que o Chile tem tido uma experiência de transição interessante, porque teve, logo depois da transição, a Comissão de Verdade, que teve um peso e um impacto na sua capacidade de investigar o passado e de estabelecer um recorde do que tinha sido perpetrado durante o regime de Pinochet. É interessante que no Brasil isso só acontece em 2014. Ou seja, o que significa quando sua Comissão de Verdade trabalha com fatos que aconteceram 50 anos antes, né? É possível fazer um balanço daquele passado com tantas décadas de intervalo? Eu não sei. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Com muito prazer. E obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada.